Capítulo 12. A glória de ouro afeta as nações. Diretamente e indiretamente, vimos a glória de ouro afetando muitas nações. Em junho de 99, por exemplo, tivemos duas famílias adoráveis que vieram de Colombo para participar das nossas reuniões de reavivamento no fim de semana. O grupo era liderado por um professor da Universidade de Colombo. Sua esposa havia recebido uma cópia do meu livro Glória, e enquanto ela lia, ela desenvolveu um grande desejo de vir para a Virgínia para nos conhecer e ser abençoada. Como um presente especial, o seu marido trouxe ela e a sua filha, juntamente com outro casal que veio com eles. Na segunda noite em que eles estavam conosco, a filha deles de repente recebeu óleo escorrendo em suas mãos. Era tanto óleo quanto um quarto de xícara de óleo, e ela teve que colocar as mãos em concha porque muito óleo estava fluindo nelas. Quando o homem viu esse milagre nas mãos da sua filha, ele ficou quebrantado, e a visão de um grande professor universitário chorando diante do Senhor estava se movendo. Antes que o culto terminasse, sua esposa e outra senhora do grupo, assim como a filha, receberam pó de ouro na ponta dos dedos até os ombros. Parecia estar saindo de todos os poros. Na noite seguinte, o homem também teve pó de ouro por todo o corpo. Depois que retornaram a seu país, eles enviaram esses relatórios com testemunhos maravilhosos. Disseram: desde que voltamos do acampamento, continuamos a ter óleo e pó de ouro nos momentos de oração em família. Hoje à noite, em nossa vigília, quase todos os presentes conosco, até mesmo duas crianças pequenas, receberam pó de ouro. A esposa de outro missionário recebeu o óleo derramando. Bendito seja o Senhor. O ministério da irmã Ruth é dado para buscar apaixonadamente o Senhor em adoração, até que você o encontre na glória. Nos últimos tempos, isso tem se manifestado como óleo e pó de ouro no rosto, nas mãos e em outros lugares. Eu quase dei uma cambalhota quando Tini, nossa filha, que recebeu primeiro o óleo nas palmas da mão e depois o pó de ouro. Racica, a esposa de Rochan, nosso amigo, também recebeu óleo e pó de ouro por todo o pescoço. Eu encontrei esse sinal indicando a presença imediata do Senhor, quebrantando todo o meu ser. Desde essa experiência percebi o Senhor falando comigo e dizendo: se você falasse comigo em vez de falar com as pessoas, farei nelas o que não acontece quando você fala com elas. Como a principal área do meu ministério sempre foi ensinar e pregar, precisarei de uma revisão completa para cumprir a vontade do Senhor. O desejo desesperado do nosso coração é ter reavivamento em nossa cidade, nosso país. E nós sonhamos que a proximidade do nosso acampamento com o Aeroporto Internacional de Colombo pode ser um projeto de Deus. Parece que as gripes do reavivamento são mais facilmente contraídas por igrejas perto de aeroportos. Provai e vede que o Senhor é bom. Vejam a minha glória. O irmão David Herzog, que estava conosco de Paris e França, me ligava regularmente depois que voltava para me contar sobre as grandes coisas que Deus estava fazendo em seu ministério na Europa. Ele disse: irmã Ruth, aprendi muito nesse verão. Uma das coisas que aprendi é que assim que o pó de ouro começa a cair, devo começar a crer nos milagres e a declará-los. Quando o pó de ouro vem, eu começo a declarar os milagres. Eu vi milagres tão incríveis. Eu profetizei sobre um homem que ele ressuscitaria os mortos, e em muito pouco tempo isso estava acontecendo. Estou animado com o que Deus está fazendo. No sul da França,
tivemos pó de ouro nas paredes da igreja por 3 dias. Pessoas vieram de todos os lugares com fita adesiva para levar amostras de volta para os seus amigos e familiares. 14 pessoas receberam Jesus como resultado. As paredes estavam vermelhas. O Senhor estava querendo dizer com isso que a base da santidade era a fundação para que pudéssemos lidar com o ouro e outros sinais e maravilhas. Quando um artista pinta uma moldura de ouro, geralmente ele pinta de vermelho embaixo dela primeiro e depois coloca o ouro por cima. Dizem que o ouro fica melhor e mais puro sobre o vermelho. Na Holanda, em maio de 99, pó de ouro veio pela primeira vez na igreja em todas as pessoas durante uma pregação. Uma mulher que leciona em uma escola pública teve uma surpresa na manhã seguinte. O ouro veio sobre os seus alunos e ela usou isso como uma oportunidade para pregar as boas novas de Jesus Cristo. Naquela mesma reunião na Holanda, vimos dentes obturados e coroados. Vimos o ouro vir sobre cabelos, mãos, roupas, bíblias e até carros. Em Estrasburgo, eles relataram que seus carros ainda tinham pó de ouro durante 1 mês após as reuniões que realizamos lá. Em julho desse ano, vimos uma nova manifestação. Os sapatos de uma senhora que eram totalmente prateados quando ela entrou se tornaram totalmente dourados, com apenas um pequeno traço de prata deixado pelo Senhor para testemunhar o milagre. A mesma senhora tinha um relógio que era prateado na parte de trás. Ele se tornou ouro brilhante. Nessa mesma igreja vimos muitas obturações dentárias de ouro e prata. Na Irlanda vimos o pó de ouro, as obturações e coroas de ouro nos dentes chegarem às pessoas pela primeira vez naquele país. Nós realmente assistimos enquanto as joias de uma mulher se transformava de prata em ouro, bem diante dos nossos olhos. Isso foi de tirar o fôlego. Já vimos obturações e coroas de ouro e prata. Algumas pessoas receberam até 8 dentes obturados e coroados em ouro. Frequentemente os dentes são obturados no formato de uma cruz. Percebemos que o pó de ouro, os dentes e outros sinais de ouro apontam para o fato de que os milagres acontecerão. Vimos outros milagres em nossas reuniões de ouro. Por exemplo, vimos paralíticos andarem, ouvidos surdos se abrirem, manchas na pele desaparecerem, perda de peso instantânea e muitos outros milagres. Quando o pó de ouro e os dentes estão em operação, é um sinal de que o reino dos milagres, sinais e maravilhas está próximo. Qualquer coisa sob a categoria de milagres, sinais e maravilhas pode acontecer, não apenas ouro. O ouro é um sinal que aponta para o próximo nível. Eu profetizei sobre um homem em Monte Real, onde estávamos tendo pó de ouro pela primeira vez no Canadá francês. Eu disse a ele que ele veria coisas maiores e que ele ressuscitaria os mortos em breve. Uma semana depois, ele ressuscitou uma pessoa morta. Aquilo que ansiávamos ver estava sobre nós. Deus está disposto e pronto para restaurar o livro de Atos e fazer as obras maiores que Jesus profetizou. A glória da chuva primeira e serôdia está aqui. Aqui estão alguns trechos de outras cartas e e-mails que mostram o que Deus está fazendo entre as nações. Chantel, França. Um dia, em nossa pequena reunião de oração, uma das meninas me disse que eu tinha ouro, pó de ouro no meu rosto. Quando olhei, não vi nada e não prestei atenção. Eu não prestei muita atenção ao evento porque eu não conseguia imaginar o nosso Senhor fazendo isso. Então, outro dia, depois de ter liderado o louvor com meu violão, voltei para casa e o meu quarto estava cheio da glória de Deus. Calor, perfume e pó dourado no ar. Eu não sabia o que fazer, então chamei as 2 pessoas que estavam presentes no meu apartamento naquele dia.
Nós três ficamos no quarto, nos entregando ao Senhor por meia hora. O Senhor estava me encorajando e Ele começou a me dar perfumes do céu. Às vezes outras pessoas o sentiam também. Começou primeiro no meio da noite. Jesus me acordou às 2 da manhã e enviou um perfume muito forte e doce. Desde então tive muitos perfumes diferentes, como frutas exóticas, incenso, cedro, baunilha, etc. Naquela primeira noite peguei a minha Bíblia e li o Cântico dos Cânticos, entendendo seu real significado pela primeira vez. 6 meses antes eu queria tirar o Cântico dos Cânticos da Bíblia, pensando que ele tinha sido colocado lá por engano. Deus era meu marido. Que revelação! Outros no grupo de oração também experimentaram os perfumes. O mais estranho é que vivemos em Grasse, a capital mundial dos perfumes. Nosso Deus tem um bom senso de humor. Quanto à poeira, os primeiros brilhos eram muito grandes, 1 centímetro de comprimento, verdes ou azuis. Eles não duravam mais do que alguns minutos e podiam estar em qualquer lugar em nós ou na casa. Mais tarde eles ficaram menores e vieram em todas as cores, azul, verde, vermelho, prata e dourado. 5 meses atrás as partículas começaram a aparecer e permanecer. Elas eram muito pequenas. A maioria media 3 milímetros. Minhas mãos e as de outros estavam cobertas com isso. Então se espalhou entre o grupo, porque isso é contagioso. Cerca de 6 dos nossos grupos experimentaram isso. Uma das minhas alunas, Saana, uma pobre marroquina, converteu-se. 2 vezes quando ela veio à nossa casa para receber suas lições, nós lhe demos algo. E quando ela voltou para casa, o cheiro do perfume estava em suas mãos, nas coisas que tínhamos dado a ela e até mesmo na sacola plástica em que ela o carregava. Recebemos um telefonema da mãe dela, que ficou muito confusa e nos perguntou sobre o nosso segredo. Tivemos que explicar que era do Senhor. Ambas eram muçulmanas. Agora a menina foi batizada no Espírito Santo. E a mãe ora a Jesus e se aproxima dele. Assim o nosso pequeno grupo está ficando maior. Toda vez que alguém vem nos visitar de outra cidade, eles são abençoados e vão embora com o pó de ouro no rosto ou nas mãos. Alguns são curados fisicamente. Na segunda-feira passada, eu recebi o pó de ouro nos meus pés pela primeira vez. O óleo não aconteceu ainda conosco. Não acontece com tanta frequência. Às vezes, ele vem para as minhas mãos, mas com mais frequência para a minha testa. Sentimos a presença do Senhor de muitas maneiras diferentes. Wallace Justus, África do Sul. No início desse ano, quando fui ministrar no Chile, Deus manifestou o seu poder. Cheguei na quinta-feira à tarde para ministrar até o domingo. Deus me disse para ministrar louvor. Quando cheguei ao culto, eu sabia o porquê. Ninguém levantou as mãos, bateu palmas ou dançou. Ministrei na quinta, sexta e sábado. Durante o culto de sábado, Deus entrou naquele lugar. Tudo começou quando o bispo, de 67 anos de idade, caiu no chão, gritando em espanhol. Perguntei ao meu intérprete o que ele estava dizendo. Ele disse que o bispo estava gritando: "Eu quero isso, eu quero isso." Naquele momento, a sogra do bispo, de 80 anos de idade, pulou e começou a dançar diante do Senhor. Então, um grande movimento, toda a congregação se levantou e começou a dançar. Foi como Miriam, quando ela liderou as mulheres israelitas na dança da vitória, depois que Deus as libertou do Egito. Isso continuou por um longo tempo. Por fim, o bispo pegou o microfone, chorando. Disse que 18 anos antes ele tinha estado em um culto como esse. Estava pedindo a Deus para que acontecesse novamente. Enquanto ele chorava e falava com sua congregação, o pó de ouro apareceu por todo o seu rosto. Uma das irmãs pulou. A sua bolsa estava coberta de pó de ouro. Então outra e outra pularam. Todas tinham pó de ouro em seus rostos.
Durante os poucos dias que estive lá, eu não tinha ministrado sobre o pó de ouro, e eles não tinham visto nem experimentado essa manifestação antes. Até aquele momento eu não tinha visto o pó de ouro se manifestar em nossos cultos. Eu mesmo tinha visto pela primeira vez no acampamento de inverno em Ashland. Agora estava acontecendo em nossas reuniões também. No dia seguinte, no domingo, mais de 50 famílias foram adicionadas à igreja em um programa de construção de emergência. Foi anunciado para acomodar o aumento da multidão. Uma das coisas que mais me tocou o coração foi o que Deus fez entre as crianças e os jovens. Eles ficaram profundamente tocados e muito famintos pela presença de Deus. Noite após noite eles caíam sobre os rostos, adorando a Deus e chorando. Deus se moveu tão poderosamente que acabamos ficando naquele lugar e ministrando por 3 semanas. A Deus seja a glória. Quando o nosso primeiro site estava funcionando, nós estávamos lá sozinhos. Agora há dezenas e dezenas de páginas de testemunhos a qualquer momento em vários sites da internet sobre esse fenômeno. Estamos cientes de 3 igrejas na Dinamarca que têm pó de ouro. Está na França, na Bélgica, Inglaterra e, como você pode ver, em muitos outros países também. Essa glória de ouro está irrompendo em todos os lugares e abençoando as nações.